Você tem certeza de que sua estufa está realmente preparada para enfrentar o inverno? Muita gente acha que, em dezembro, o jardineiro pode simplesmente relaxar e deixar a estufa lá, parada debaixo da neve, esperando a primavera. Mas é justamente esse engano que se transforma num erro fatal, que na primavera resulta em doenças, pragas e, no pior dos cenários, na estrutura totalmente desabada. Hoje vamos desmistificar essa ideia. Eu vou te mostrar 20 tarefas obrigatórias para a sua estufa em dezembro, que vão transformar essa área de risco numa verdadeira fortaleza para a sua futura colheita. Fique até o final. E eu prometo que você vai aprender pelo menos 5 coisas que você nem imaginava. E uma delas tem o poder de dobrar a fertilidade do seu solo para a próxima estação. E aí, você concorda que dezembro é tempo de descanso ou de trabalho? Deixe sua opinião nos comentários e vamos começar. Antes de passarmos para as ações práticas, vamos entender por que dezembro é um mês tão crucial. Este mês não é sobre o crescimento ativo, mas sim sobre a construção de uma base, de um alicerce. Imagine que sua estufa é um navio que está prestes a embarcar numa navegação longa e rigorosa de inverno. E a forma como você o preparar no porto definirá se ele chegará intacto e seguro ao porto da primavera. Em dezembro, nós não estamos apenas limpando, estamos travando uma guerra preventiva contra problemas futuros. Combatemos os esporos de fungos que estão só esperando o calor para atacar. Eliminamos as larvas de pragas que se acomodaram para hibernar. Reforçamos a estrutura para que ela suporte toneladas de neve acumulada. Na verdade, cada hora que você dedica à estufa em dezembro economiza semanas de luta e milhares em despesas na primavera. É um investimento na sua tranquilidade e numa colheita farta. Vamos começar pelo essencial: a estrutura da sua estufa. Parece robusta e confiável, mas o inverno é um teste de fogo. O primeiro passo é fazer uma inspeção completa. Observe atentamente todos os pontos de união e as conexões. Se a sua estrutura for metálica, procure por focos de ferrugem. Mesmo um pequeno ponto de corrosão, sob a ação da umidade e do gelo, pode evoluir para um problema grave. Lixe-o com uma escova de metal, trate-o com um conversor de ferrugem e aplique uma tinta protetora. Para estruturas de madeira, o principal inimigo é o apodrecimento. Bata em todos os elementos, verifique se há áreas escurecidas ou amolecidas. Qualquer peça suspeita deve ser substituída ou tratada com um conservante. Aperte todos os parafusos e cavilhas, pois as mudanças de temperatura podem tê-los afrouxado. Esta simples ação aumentará significativamente a resistência geral da sua estrutura. Lembre-se, sob o peso da neve molhada, até a estrutura mais forte pode desmoronar como um castelo de cartas. Agora, vamos falar sobre algo que muitos ignoram: as escoras de apoio. Não confie cegamente na sorte, nem na resistência que o fabricante promete. Neve molhada e chuva congelante criam uma carga de peso colossal. Em dezembro, enquanto o solo ainda não está totalmente congelado, é o momento ideal para instalar suportes adicionais. Isto é especialmente crucial para estufas em arco, onde a neve tende a se acumular no topo. A opção mais simples são as escoras em formato de T, feitas de vigas ou tábuas. Coloque-as sob a cumeeira e sob cada arco, especialmente nas áreas centrais dos vãos. É fundamental que a base do suporte esteja firme, apoiada em algo sólido, como uma tábua ou um tijolo. Isso evita que a escora afunde no solo sob o peso. Se a sua estufa é longa, não economize nas escoras. Instale-as com um espaçamento de 1,5 m a 2 metros. Esta medida simples é a sua principal garantia contra o colapso da estufa. Imagine esta cena. Você chega à sua casa de campo na primavera e encontra apenas ruínas. É muito melhor gastar 1 hora agora do que perder semanas inteiras em reconstrução mais tarde. A luz é vida, mesmo para uma estufa vazia. Por isso, o nosso terceiro passo é devolver à cobertura a sua transparência original. Durante o verão e o outono,
O policarbonato ou o plástico acumulam pó, sujidade, excrementos de pássaros, e na parte interior, criam uma camada esverdeada de algas. Tudo isto reduz significativamente a transmissão de luz. No inverno, quando cada raio de sol vale ouro, a máxima luminosidade é crucial para aquecer o solo e combater agentes patogênicos. Para a limpeza, use água morna, uma esponja ou escova macia e sabão neutro. Atenção! Nada de produtos de limpeza abrasivos ou escovas rígidas. Estes vão deixar micro-arranhões no policarbonato, que, além de piorarem a transparência, se tornarão locais de acumulação de sujidade no futuro. Lave a estufa cuidadosamente, tanto por dentro como por fora. Dê especial atenção às juntas e cantos, onde a sujidade se acumula facilmente. Depois da lavagem, enxague tudo com água limpa. Ficará surpreendido com a luminosidade e a sensação de espaço que ganhará lá dentro. Este procedimento não só melhora a luz, mas também é o primeiro passo para uma desinfecção total. Agora, vamos falar sobre a neve. A maioria dos jardineiros age por instinto. Eles veem aquele monte de neve no telhado e correm para limpá-lo. Isso está certo, principalmente se a neve estiver molhada e pesada. Mas o que você faz com ela depois? A maioria joga essa neve para longe da estufa. E isso é um erro crasso. A neve é seu principal recurso gratuito para nutrir e hidratar o solo. Por isso, depois de limpar o telhado, fazemos exatamente o oposto. Trazemos aquela neve limpa e fofa para dentro da estufa. Jogue uma camada grossa dela diretamente sobre os canteiros. Qual é o benefício disso? Em primeiro lugar, sob a neve, o solo não congela tão profundamente. Ele se mantém mais solto e retém a microflora benéfica. Em segundo lugar, na primavera, a neve derreterá e nutrirá o solo com água derretida, que é a umidade mais benéfica e estruturada para as plantas. Isso evita que você precise arrastar baldes d'água para a primeira rega da primavera. Jogue uma camada de pelo menos 30 ou 40 centímetros de espessura. Quanto mais, melhor. Essa técnica agrícola simples vai melhorar drasticamente a estrutura e a umidade do seu solo para a nova estação. Agora que já resolvemos a estrutura e a cobertura, é hora de nos concentrarmos na terra. Dezembro é uma excelente altura para a primeira preparação do solo, caso não o tenha feito no outono. Não precisa de esmigalhar os torrões ou de criar canteiros perfeitamente alinhados. A nossa tarefa é cavar o solo na profundidade de uma pá, virando as camadas, mas sem as quebrar. E por que fazemos isto? Todas as larvas de pragas, pulpas e agentes patogênicos que se instalaram para o inverno na camada superior do solo vão parar à superfície. A geada fará o trabalho sujo por si. Ela vai simplesmente destruí-los. Além disso, esta lavoura grosseira melhora a estrutura do solo. Ele fica oxigenado, e o congelamento e descongelamento dos grandes torrões vão torná-lo mais solto e esfarelado até a primavera. Se tem um solo pesado e argiloso, esta técnica é simplesmente indispensável. Não se esforce para ter uma superfície perfeitamente lisa. Pelo contrário, quanto maiores forem os torrões, melhor será o efeito da geada. É um trabalho árduo, mas colherá os frutos na primavera, desfrutando de uma terra saudável e fofa. Damos continuidade à nossa cruzada pela higiene. Depois de lavar toda a estrutura com a solução de sabão, chegou a hora da desinfecção total. Fungos e bactérias patogênicas adoram passar o inverno nas fissuras da armação, nas juntas do policarbonato e nos cantos mais escondidos. O nosso objetivo é não lhes dar sequer uma oportunidade. Existem várias formas de o fazer. Pode-se usar sulfato de cobre ou de ferro, mas estes são bastante agressivos. Uma opção mais suave e ecológica é a aplicação de produtos específicos à base de Bacillus subtilis ou Trichoderma. No entanto, em dezembro, com temperaturas negativas, a sua eficácia pode ser comprometida. Por isso, o antigo método da avó, a fumigação com pastilhas de enxofre, continua a ser um dos mais eficazes. É fundamental tomar precauções.
Feche bem todas as portas e janelas de ventilação e retire da estufa todos os objetos de metal que não queira ver danificados pela corrosão. Acenda a pastilha de enxofre, saia rapidamente e vede a porta de forma hermética. O fumo irá penetrar em todas as fendas, eliminando a maior parte dos agentes patogênicos. Após este tratamento, a estufa deverá ser bem arejada durante vários dias. Agora, ponhamos os pés na terra e falemos sobre o que realmente acontece debaixo dos nossos pés. Mesmo depois de revirar a terra e de a deixar congelar, o solo pode reter os agentes patogênicos mais resistentes, especialmente os da fitóftora e de várias podridões. Por isso, a desinfecção do solo é um ponto obrigatório no nosso programa. Como o podemos fazer em dezembro? É possível usar fungicidas químicos, mas é preferível recorrer a métodos biológicos. Se a temperatura na estufa ainda se mantiver próxima de zero, pode regar os canteiros com uma solução de preparados à base de tricoderma. Este fungo benéfico é um verdadeiro predador. Ele suprime e destrói ativamente a microflora patogênica. Outra excelente opção é adicionar farelo de mostarda ao solo. Isto não só funciona como um excelente fertilizante orgânico, mas também tem poderosas propriedades fitossanitárias. Repele as larvas de escaravelho e nemátodos e impede o desenvolvimento de doenças fúngicas. Basta espalhar o farelo pela superfície dos canteiros e incorporá-lo ligeiramente com um ancinho. Na primavera, juntamente com a água do degelo, os nutrientes úteis irão penetrar no solo e começarão a atuar. Muitos horticultores semeiam adubos verdes nas estufas durante o outono, como mostarda, facélia ou aveia. Esta é uma prática absolutamente correta. Mas o que devemos fazer com toda essa massa verde em dezembro? Deixá-las lá, enraizadas, não é a melhor solução. Caules muito altos podem reter o peso da neve, o que pode levar à quebra das plantas e criar uma carga irregular. O mais correto é ceifar ou cortar esses adubos verdes que já cresceram, talvez usando uma sachola ou uma enxada de corte. E o mais importante, em hipótese alguma, retire essa massa verde da estufa. Deixe-a cobrir os canteiros, funcionando como uma excelente mulch. Durante o inverno, coberta pela neve, essa massa irá decompor-se parcialmente, protegendo o solo contra o congelamento profundo e a erosão. Na primavera, ela se tornará um excelente fertilizante orgânico, cheio de azoto e micronutrientes essenciais. Restará apenas incorporar levemente esses restos na camada superior do solo. Dessa maneira, você resolve 3 tarefas com uma única ação. Aduba, melhora a estrutura do solo e o protege simultaneamente. Se por acaso não conseguiu semear os adubos verdes no outono, ainda não é tarde para fazê-lo em dezembro, desde que o solo não esteja completamente congelado. Basta espalhar as sementes de centeio de inverno ou ervilhaca e cobrir levemente com um pouco de terra. O inverno é a época ideal para aplicar matéria orgânica de ação prolongada. Estamos a falar de estrume fresco ou composto que ainda não está totalmente curtido. Aplicá-los na primavera, imediatamente antes da plantação, é arriscado, pois podem queimar as raízes das plantas jovens. Mas em dezembro é a altura perfeita. Espalhe a matéria orgânica uniformemente pela superfície dos canteiros, mesmo por cima dos adubos verdes ceifados, se os utilizou. Não precisa de a revólver ou enterrar profundamente. Deixe-a simplesmente na superfície. Durante o inverno, sob a ação do gelo, da umidade e do manto de neve, o estrume passará por processos de fermentação e decomposição parcial. Perderá a sua agressividade, e quando a primavera chegar, todos os nutrientes estarão numa forma facilmente acessível às plantas. Na primavera, bastará apenas soltar levemente a camada superior do solo. Esta técnica é particularmente importante para o solo das estufas, que fica esgotado, pois cede uma quantidade enorme de nutrientes durante a estação. Desta forma, garante aos seus futuros tomates e pepinos
uma reserva de nutrientes poderosa para todo o ano seguinte. A condensação é, muitas vezes, a inimiga silenciosa da sua estufa durante o inverno. Ela se forma devido à grande diferença de temperatura entre o interior e o exterior. Durante o dia, o sol, mesmo no inverno, aquece o ar interno. À noite, no entanto, a temperatura cai drasticamente. Essa umidade se condensa na superfície interna da cobertura e escorre, atingindo a estrutura e o solo. Mas por que isso é perigoso? Em primeiro lugar, a umidade constante é o ambiente ideal para o desenvolvimento de bolor e fungos, especialmente se a sua estrutura for de madeira. Em segundo lugar, as gotas que caem do teto podem supersaturar o solo em pontos específicos, levando-o ao encharcamento e à sua acidificação. E, em terceiro lugar, ao congelar nas fendas e juntas, a água se expande. Isso pode danificar tanto o material de cobertura quanto as vedações da estufa. Como combater este problema? O principal método é a ventilação. Não é preciso manter a estufa completamente vedada durante todo o inverno. Abra as portas e janelas regularmente, pelo menos uma vez por semana, nos dias mais amenos, por algumas horas. Isso permitirá equilibrar a umidade e a temperatura, secar a estrutura e, finalmente, prevenir a formação excessiva de condensação. É comum pensar que, como nada está a crescer na estufa no inverno, a ventilação é desnecessária. Isso é um erro fundamental. O ar estagnado e úmido é exatamente o que os patógenos precisam para prosperar e proliferar. Ventilar a estufa, mesmo em dezembro, resolve várias questões cruciais. Em primeiro lugar, combate a acumulação de condensação, tal como mencionamos. Em segundo lugar, garante o congelamento profundo do solo. O ar frio e seco que entra ajuda a terra a gelar mais profundamente, o que é letal para as pragas e os agentes patogênicos que hibernam. Em terceiro lugar, previne o acúmulo de diversos gases que podem ser libertados pela decomposição de matéria orgânica. Basta criar uma corrente de ar por 1 ou 2 horas, num dia de geada sem vento. Abra as portas dos dois lados e, se houver, as janelas de ventilação. Não tenha medo de esfriar demais a estufa. Pelo contrário, o seu objetivo é aproximar ao máximo a temperatura interna da temperatura exterior. Isso criará condições desfavoráveis para todos os parasitas e melhorará o microclima. A ventilação regular é a chave para a saúde da sua estufa. Dezembro é o período de entre-safra, o que o torna ideal para fazer a revisão e a manutenção do seu material de estufa. Convenhamos, na primavera, quando cada minuto conta, a última coisa que queremos é descobrir que o cabo da pá está partido, ou que o podador está enferrujado e já não corta. Por isso, agora, com calma, junte todas as ferramentas que usou na estufa: pás, ancinhos, sachos, tesouras de poda, regadores e baldes. Limpe-as rigorosamente, removendo a terra e todos os resíduos vegetais. Lave as partes metálicas, seque-as bem e lubrifique-as com óleo de motor ou uma massa consistente similar, para evitar que enferrujem. Verifique e afie as lâminas dos podadores e das facas. Inspecione os cabos de madeira e veja se há rachas. Se encontrar alguma, o ideal é substituí-los de imediato. Repare os regadores e baldes que estejam a verter. Junte e arrume, num único local, todas as estacas, arcos, redes e atilhos. Isto não só prolonga a vida útil dos seus equipamentos, como também lhe poupa imenso tempo e dores de cabeça na primavera, pois poderá começar a trabalhar de imediato, em vez de se dedicar a reparações. Enquanto neva lá fora e a estufa está em repouso, numa paz gelada, é a altura ideal para o trabalho intelectual. O planeamento da próxima época de cultivo. Não faça isto à pressa quando a primavera chegar. Pegue numa folha de papel ou abra um ficheiro no computador e desenhe o esquema da sua estufa, dividindo-o em canteiros. Agora, o ponto crucial. Lembre-se do que cresceu e onde cresceu no ano passado. A regra de ouro da rotação de culturas é clara. Não se pode plantar a mesma cultura,
nem os seus parentes, no mesmo lugar por vários anos seguidos. Isto leva ao acúmulo de doenças e pragas específicas no solo e causa um esgotamento unilateral dos nutrientes do terreno. Por exemplo, depois de plantar tomates, não deve plantar pimentos, beringuelas ou batatas. Pense bem nas culturas que irá alternar. Planeie também as culturas consorciadas ou mistas. Por exemplo, pode plantar rabanetes ou alface para densificar os canteiros de tomate. Calcule quantas mudas e quantas plantas vai precisar. Por fim, faça uma lista das sementes que tem de comprar. Este planeamento antecipado irá permitir-lhe evitar o caos e os erros na primavera e utilizar o espaço da estufa com a máxima eficiência. A questão de regar uma estufa em dezembro pode parecer estranha. Por que razão haveríamos de regar terra vazia e congelada? Na maioria dos casos, não há necessidade. A neve que espalhamos cuidadosamente sobre os canteiros irá fornecer à terra a umidade ideal na primavera. Mas existem exceções. Por exemplo, se tiver na estufa plantas perenes em vasos a hibernar, como rosas ou hortênsias, que guardou para o inverno. Ou se porventura deixou salsa ou azedas nos canteiros durante o inverno. Nestes casos, durante os degelos mais intensos, quando a terra descongela, é importante verificar o seu nível de umidade. Se estiver completamente seca, uma pequena rega com água tépida será benéfica. Mas não exagere. O excesso de umidade, em combinação com as geadas que se seguirem, pode levar ao rompimento das raízes. A rega deve ser muito moderada, apenas para evitar que o torrão de raízes seque por completo. Para canteiros absolutamente vazios, não é necessária rega em dezembro. Nesta fase, a umidade é mais um inimigo do que um amigo, pois favorece o desenvolvimento de bolor. O aquecimento de estufas no inverno é um tópico que daria pano para manga, exigindo uma conversa mais aprofundada. Mas, agora em dezembro, é crucial pensar em sistemas de aquecimento mínimos ou de emergência, mesmo que você não pretenda cultivar nada por agora. Por que fazer isso? É simples. Às vezes, precisamos dessa temperatura para realizar certas tarefas, como a aplicação de defensivos líquidos em temperaturas positivas. Ou você pode decidir, já em fevereiro, forçar o crescimento de cebolas ou plantar as primeiras hortaliças. Ter uma solução pronta à mão é extremamente conveniente. A opção mais básica é um pequeno termoventilador elétrico, que é um aquecedor com ventoinha, ou um aquecedor de infravermelhos. Verifique a funcionalidade deles, prepare as extensões e, principalmente, certifique-se de que a rede elétrica da estufa está em ordem e é capaz de suportar a carga exigida. Uma alternativa mais profissional é um sistema de aquecimento do solo, usando cabos de aquecimento específicos. Dezembro, com os canteiros vazios, é a época perfeita para fazer a instalação desse sistema. Mesmo que não o mantenha ligado o tempo todo, a capacidade de aquecer rapidamente o solo na primavera para plantios antecipados é uma enorme vantagem que irá acelerar significativamente a obtenção da sua primeira colheita. E quem disse que a estufa tem que estar totalmente vazia em dezembro? Se você conseguir manter nela pelo menos uma temperatura positiva mínima, pode transformá-la em uma pequena horta de inverno. O que plantar em dezembro? Em primeiro lugar, são várias hortaliças que você pode forçar para crescer. Plante bulbos de cebola em caixas ou diretamente no canteiro, e em poucas semanas você terá cebolinha fresca. Você pode fazer o mesmo com as raízes de salsinha, aipo ou beterraba, apenas para colher as folhas. Além disso, você pode semear as culturas mais rápidas e resistentes ao frio: agrião, mostarda folhosa e espinafre. Elas não exigem muita luz ou calor e são capazes de produzir uma colheita, mesmo nas condições espartanas de uma estufa de inverno. Claro, a colheita não será tão abundante quanto no verão, mas ter um maço de vitaminas frescas e caseiras na mesa de Ano Novo é um prazer incomparável. Isso prova que a temporada da estufa pode durar o ano todo. Se não tem planos de cultivo neste momento, a estufa pode ter um papel crucial em dezembro.
servir como um local de armazenamento perfeito. Basicamente, funciona como uma cave pronta a usar, só que fica acima do nível do solo. Aqui pode guardar os seus legumes de raiz que não toleram geadas fortes, mas que precisam de estar frescos. Por exemplo, cenouras, beterrabas e rabanetes. Como pode organizar isso? Arranje caixotes ou barris grandes. No fundo, coloque uma camada de areia seca ou serradura. Coloque os legumes de forma a que não toquem uns nos outros, cobrindo cada camada com mais areia. Isto vai impedir que sequem e que qualquer foco de podridão se espalhe. A estufa também é um excelente local para hibernar bulbos de gladiolos ou rizomas de dálias que foram retirados da terra para passar o inverno. O principal é garantir que estão secos e protegidos da geada direta. Pode cobrir os caixotes com cobertores antigos ou com material não tecido para uma proteção extra. Desta forma, a sua estufa continuará a ser útil, mesmo estando em pleno repouso, ajudando a guardar a colheita até a primavera. No inverno, quando a comida na natureza escasseia, a sua estufa pode parecer um lugar extremamente atraente para hóspedes indesejados, ratos e outros roedores. Eles são atraídos não só pelo possível calor, mas também pelos restos de vegetação, pelas sementes, ou simplesmente por um bom refúgio contra predadores. Os estragos que podem causar são enormes. Podem roer as estruturas de madeira, danificar o material de cobertura, estragar os produtos armazenados e revirar os canteiros. Por isso, em dezembro, é fundamental implementar medidas de proteção. Primeiro, retire da estufa tudo o que for comestível. Não deixe embalagens de sementes nem restos de legumes. Segundo, tape todas as fendas e aberturas por onde os roedores possam entrar. Para isso, utilize rede metálica ou espuma expansiva, podendo adicionar cacos de vidro para reforçar a barreira. Terceiro, utilize iscos e ratoeiras. Pode optar por iscos venenosos prontos a usar ou recorrer a soluções caseiras, como espalhar ramos de sabugueiro ou panos embebidos em alcatrão, cujo cheiro os roedores não suportam. Mesmo numa estufa inativa, é fundamental controlar o microclima. Coloque lá dentro um termômetro simples, de exterior, que registre as temperaturas mínima e máxima. Pelo menos uma vez por semana, vá lá dentro e registre as leituras. Qual é o objetivo disto? Primeiro, vai dar-lhe uma ideia de como a sua estufa está a segurar a temperatura. Conseguirá avaliar o quanto ela congela durante a noite e como aquece num dia de sol. Estes dados serão cruciais na primavera, quando estiver a planear a altura certa para plantar as mudas. Segundo, as flutuações bruscas de temperatura podem ser prejudiciais para a estrutura. Por exemplo, se tiver um degelo repentino após uma geada forte, isso cria uma carga adicional nos materiais. Terceiro, se estiver a armazenar ou a cultivar algo na estufa, o controle da temperatura torna-se absolutamente vital. A presença de um termômetro permite-lhe reagir a tempo. Por exemplo, ligar o aquecimento de emergência se a temperatura cair para níveis críticos, ou, pelo contrário, arejar se estiver a aquecer demais com o sol. E chegamos finalmente ao nosso 20º e último ponto. Depois que o trabalho essencial estiver concluído, é crucial fazer uma última inspeção de controle e, por assim dizer, guardar a estufa até a próxima primavera. Passe novamente por tudo e verifique. As escoras estão bem firmes? As portas e janelas estão bem fechadas? Se necessário, deixe uma pequena abertura para a ventilação. O lixo foi completamente removido. As ratoeiras foram instaladas. Certifique-se de que não há objetos soltos por perto que o vento possa arrancar e, consequentemente, danificar a estrutura ou a cobertura. Olhe atentamente para dentro. Está tudo no seu devido lugar? Há algum sinal de vazamento ou infiltração? Este é, em essência, o toque final que lhe garante ter feito tudo o que era possível para uma invernada bem-sucedida. Agora, você pode fechar a porta com a consciência tranquila e ir tomar um chá quente, enquanto planeja os recordes de colheita do próximo ano.
Afinal, você não só organizou, você estabeleceu as bases sólidas para o sucesso de toda a próxima temporada. Sua estufa está pronta para enfrentar qualquer capricho ou adversidade do inverno. E pronto, passo a passo, terminamos as 20 tarefas essenciais que tínhamos para este mês de dezembro. Como podem ver, o inverno, para quem cultiva a horta a sério, não é tempo de hibernação, mas sim um período crucial de preparação estratégica. Os momentos mais surpreendentes foram, sem dúvida, a ideia de trazer a neve para dentro em vez de a descartar, e a possibilidade de usarmos a estufa como uma espécie de adega ou despensa. Estes truques, aparentemente simples, mudam completamente a nossa abordagem à manutenção de inverno. Ao seguir este plano, não estará apenas a proteger a sua estufa, estará a criar as condições ideais para um arranque explosivo na primavera, solo saudável e fértil, livre de pragas e doenças, e uma estrutura completamente intacta e segura. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Espero que estas dicas vos tenham sido úteis. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal, para não perderem os próximos segredos para uma colheita abundante. E agora, uma pergunta para vocês. Quais são as tarefas de dezembro na estufa que consideram mais importantes e quais talvez considerem dispensáveis? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Vamos conversar.